Memória Oral Itaú Unibanco, entrevista de Jairo Cupertino, entrevistado por Márcia Ruiz e Marina Galvanese, São Paulo, 13 de setembro de 2010, realização Museu da Pessoa, entrevista MOIU HV 028. Boa tarde, seu Jairo. Eu gostaria, para iniciarmos, qual é o seu nome, local e data de nascimento? Meu nome é Jairo Cupertino, nasci em Uberlândia, Minas Gerais, em 27 de agosto de 1925. E o nome dos seus pais, seu Jairo? José Cupertino e Isolina Perfeito Cupertino. E eles também nasceram em Uberlândia, também era da região de Uberlândia? Sim, não. Mamãe nasceu em Araxá e meu pai numa outra cidade perto de Araxá, mas é tudo ali naquela região do Triângulo. E qual era a atividade dos seus pais? Meu pai começou como empregado da Estrada de Ferro Mogiana. Depois ele assumiu o cartório de registro de documentos, registro de paz em Uberlândia. E a mamãe era auxiliar dele. E o seu pai, ele trabalhou em que área dentro da rede ferroviária? Ele trabalhava como telegrafista no começo. Ah, ele foi telegrafista da rede? Foi telegrafista da rede. E o senhor chegou a conhecer seus avós, seu Jairo? Conheci minha avó, só. Por parte minha de avó mãe? materna. Como é que era o nome dela? Era Não faz mal, se o senhor não se lembrar, não tem problema. Não sei, não. E me diz uma coisa, seu Jairo, o senhor tem irmãos? Bom, nós éramos 18. Nasceram 18. Sobreviveram 8. Eu tinha mais 2 irmãos e tenho 5 irmãs. Mas esses irmãos que o senhor perdeu foram todos crianças, logo bebezinho que eles morreram? Acho que o mais velho morreu com 3 anos. A situação de vida era muito difícil, a cidade não tinha recurso, meu pai não tinha recurso. Então, na realidade, foi uma série de partos sucessivos e que não foi possível, felizmente, porque 18 era muito complicado. E o senhor é o mais velho, o senhor é um dos mais novos? Não, eu sou dos mais novos. Eu sou o 16º. Ah, o senhor é o 16º? Seu Jairo, o senhor sabe qual que é a origem da sua família? Não, minha família é portuguesa. Eu costumo dizer que eu tenho um nome italiano porque minha família é portuguesa. Não é por nada, é porque os portugueses têm como hábito colocar o nome do santo do dia. Meu bisavô nasceu em 18 de setembro, que é dia de São José Cupertino. Mas o nome Cupertino é tão forte que os outros nomes desapareceram com o tempo. Eu sou Oliveira Pires, de origem. Mas meu bisavô era José Cupertino de Oliveira Pires. Com o tempo, Oliveira Pires desapareceu, ficou Cupertino só. Olha que loucura. Então, eu tenho nome italiano por causa de ser de origem portuguesa. E o senhor nasceu em Uberlândia, o senhor lembra da época quando o senhor era pequeno, na infância do senhor, ou como é que era a casa onde o senhor morava, qual que era o cotidiano dessa casa? Tinha uma casa com 8 pessoas, que já era nessa época. Era uma casa alegre, em que se ouvia muita música, normalmente música clássica. Então era muito alegre. Já peguei a fase que meu pai já tinha uma condição econômica um pouco melhor. Então nem era muito dramático mais, era mais simples. Eu tive uma meninice sadia. Não acabava não brincando muito, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos. Fazendo o que, seu Cupertino? Eu trabalhava na padaria do meu cunhado. Eu estudava, treinava natação e à noite ia trabalhar na padaria. E o senhor fazia o que na padaria? No balcão. Então, na realidade, você não tinha muito tempo para brincar. Já naquela época, o que é muito usual hoje, eu preenchia o tempo totalmente com algumas atividades. E por que o senhor foi fazer natação? Porque eu gostava de nadar. Realmente tinha um clube interessante lá,
Tinha um clube no Rio primeiro, era um rio que passa lá. Depois eu resolvi fazer um treinamento mais sério e competir, inclusive, durante algum tempo. E o senhor competia, e o senhor chegou a viajar, competindo? Eu viajei uma vez para Belo Horizonte para competir no Campeonato Mineiro. Mas nunca fui grande coisa, não. E, senhor Cupertino, como é que é? O senhor falou que o senhor começou a trabalhar com 9 anos de idade. E antes de começar a trabalhar, o senhor lembra das brincadeiras preferidas do senhor? O que o senhor gostava de brincar? Com quem que o senhor brincava? Olha, você quer saber, a minha memória para a infância é muito ruim. Eu não me lembro nada. Eu acho que eu levei a vida normal, não tinha grande coisa. Tinha poucos amigos, na realidade, porque com esse negócio de eu trabalhar à noite, tudo isso, eu acabava não tinha. Houve um período em que a família de minha mãe morava em Uberlândia, eu ia muito na casa da minha avó, tudo isso. Mas não tinha, eu não me lembro realmente grande coisa da minha mocidade. E o senhor lembra da sua primeira escola, qual era? Não, isso não teve nenhum problema, porque eu estudei desde o começo em escola pública. Eu fui para o grupo escolar de Minas, depois fui para o ginásio Mineiro, que era também uma escola pública. Então eu não me lembro, eu ia na aula, não tinha grande novidade, não. E essa escola, o senhor terminou de fazer o colegial, o senhor fez colegial lá também ou não? Não existia colegial na época. Eram 5 anos de ginásio, que era o processo anterior ao colegial. E você vinha diretamente para fazer um complementar, que eram de 2 anos, já orientado para a carreira que você ia seguir. Então eu vim para cá para fazer o pré de engenharia. Fiz o pré de engenharia e entrei na Politécnica. E esse pré de engenharia, onde o senhor chegou a fazer? Era um colégio técnico? Eu não consegui entrar na Politécnica, porque você podia fazer na própria Politécnica. Evidentemente, a preparação de um colégio do interior lá de Minas, tudo isso não era grande coisa. Então, vindo para cá, mesmo fazendo um cursinho para ver se já existia o anglo-latino naquela ocasião, mesmo existindo o cursinho, eu fiquei quase chegando, mas não consegui. Aí eu entrei num colégio, primeira vez num colégio particular, que era o Pan-Americano. O Pan-Americano era um colégio da Escola Paulista de Medicina e que acabou fazendo pré de outras especialidades. Eu fiz pré de engenharia no Pan-Americano. Aliás, o pessoal do Pan-Americano posteriormente fez o Bandeirantes. O Colégio Bandeirantes era a turma do Pan-Americano. Os proprietários do Pan-Americano fundaram o Bandeirantes depois. Não, o Pan-Americano era da Escola Paulista de Medicina. Eles eram profissionais lá e quando saíram, fundaram o Bandeirantes. Como é que foi? O senhor já tinha vindo a São Paulo antes dessa? Não. Foi a primeira vez que o senhor Eu veio vim para cá com 16 anos. E qual foi a impressão que o senhor teve de São Paulo? São Paulo era uma porcaria, pequena cidade, não? Era uma cidade muito pequena. São Paulo devia ter 1 milhão e meio de habitantes. Então não era uma cidade espetacular. E segunda coisa é que não teve muito tempo de olhar muito a cidade, porque foi uma fase muito dura para estudar. Você até entrar na escola, você tinha que focar no estudo. A gente estudava bastante, não tinha... E o senhor veio morar onde aqui em São Paulo? Primeiro eu vim morar com um cunhado, que morava já em São Paulo. E até faleceu recentemente, que era o presidente do IPT. Eu fui morar com ele, morei com ele 2 anos, depois fui morar em pensão. E ele morava em que bairro em São Paulo? Inicialmente ele morava em Higienópolis, na rua Martinico Prado. Posteriormente ele mudou para o Jardim Paulista, na rua Caçapava,
Eu fiquei um pouco tempo na Rua Caçapava, depois eu fui morar em pensão. E aonde era essa pensão? E por que o senhor quis morar sozinho? Não é que eu quis, a situação... Nessa ocasião, estava com a época de racionamento. Então, era muito difícil, não tinha carne, não tinha nada. Então, nós achamos melhor... Eu estava com meu sobrinho, que também trabalhou no grupo, que era o Olavo Cupertino, e nós dois fomos morar em pensão. E onde ficava essa pensão, senhor? Ali naquela região do Mackenzie. Tinha muita pensão ali naquela região, na Marquês de Itu, tudo ali, então nós ficamos por ali mesmo. E o senhor já tinha começado a fazer o cursinho para entrar na engenharia nessa época? Já. Eu fiz... O cursinho eu ainda fiz na casa do meu cunhado. Quando eu entrei na Politécnica, nós mudamos, porque daquele lugar até o Largo do Arouche, onde nós pegávamos o bonde para ir para a Politécnica, era muito mais fácil. Então, nós morávamos perto do Largo do Arouche, pegava a condução do Largo do Arouche e ia para... E a Politécnica nessa época já estava aqui na USP? Não, a Politécnica era no Jardim da Luz. Ah, era no Jardim da Luz. E que prédio que ficava lá no Jardim da Luz? Na realidade eram vários prédios, porque você tinha um prédio que era a escola original, tinha um prédio que virou IPT e tinha um prédio da área de eletrotécnica. Quando eu cheguei, eles estavam fazendo o quarto prédio, que ficava na esquina com a Avenida Tiradentes, que era o prédio maior. Esse prédio hoje é uma escola técnica, eu acho. Então nós fizemos todo o nosso curso nessa coisa. Foi antes de vir para a cidade universitária. Foi antes de 37, isso não? Não, eu vim para cá em 41 e formei em 48. Eu vim em 41 para fazer o cursinho de coisa, 2 anos, depois entrei na Politécnica e saí em 48. E o que marcou mais o senhor na faculdade, nessa época da Politécnica? Teve alguma pessoa, algum fato que marcou muito o senhor? Acho que não. Tinha algum professor que o senhor tinha grande admiração, alguma coisa assim? Tinha professores que eu gostava, mas tinha professores que eu admirava e não gostava. E como é que foi fazer a Politécnica nessa época? Tinha muitas meninas, era mais rapazes que faziam curso de engenharia naquela época? Só rapaz, não tinha moça? Eu tive colegas no complementar. E depois acho que uma delas entrou na Politécnica. Mas não tinha mulher naquela ocasião em escola, porque mesmo as turmas eram muito pequenas, né? As turmas eram bem pequenas. A minha turma, nós iniciamos com éramos 140, eu acho. E aí eu resolvi ir para mecânica eletricista, que eram uns 30 alunos. E nessa época da faculdade, o senhor trabalhava também ou só estudava? Eu só trabalhei na ocasião do complementar. Depois, não. Depois eu fiquei exclusivamente para a escola. Porque, como eu falei, aí meu pai já tinha equilibrado tudo isso, etc. Dava para a gente pagar pensão, tudo isso. E o senhor tinha aula o dia inteiro ou só era um período só? A Politécnica tinha aula o dia inteiro, até sábado. Era muito comum sair da Politécnica às 6 horas da tarde no sábado. E por que o senhor escolheu mecânica eletricista? Acho que por imitação. Por quê? Veja, esse negócio você não tem uma vocação explícita nessa idade. Para falar a verdade, quando eu estudava no ginásio, eu achava muito bonito a medicina. Eu gostava muito do estudo do corpo humano, tudo isso. Mas aí, a minha impressão é que eu seria um médico medíocre. Então aí não tinha muita graça. Aí, meu cunhado era engenheiro, já tinha vindo para estudar engenharia. Eu achei que era uma carreira que estava entrando, que era de futuro. Mas ele era engenheiro civil. E nós já resolvemos entrar em mecânica eletricista, que estava começando a desenvolver.
E era equivalente hoje ao engenheiro industrial, engenheiro de produção. E acho que foi boa ideia. E o senhor... E no fundo você começa a gostar de engenharia e depois você começa a estudar. E você sabe o que é engenharia. Então, no fundo, se você analisar bem, a única coisa não, a coisa mais importante que eu aprendi na escola de engenharia foi raciocinar ordenadamente. E foi importante depois para a carreira. E como é que era esse cotidiano na época da escola? O senhor ia de manhã para a escola, ficava o dia inteiro lá? Onde o senhor almoçava? O senhor costumava sair? Ah, não tinha dinheiro, tinha que correr para cá, almoçar na pensão e voltar de novo. Mas como o bonde era direto, eu levava 15 minutos. Não tinha grandes complicações do trânsito também, né? Uhum. Em 15 minutos eu voltava, então em meia hora eu ia e voltava para almoçar. E como é que era nessa fase? O senhor tinha muitos amigos? O senhor saía muito? O senhor passeava? O que vocês faziam nessa época? A minha vida não tem nada de interessante. Ah, tem sim. O senhor não tinha... Eu tinha os companheiros de pensão só. Mas o que vocês faziam quando estava de folga da escola? Eu não fazia nada. Nem estudar, o senhor não estudava? Muitas vezes eu tinha que aguentar colega em porre. Chegava de porre na rua e eu tinha que cuidar dele, mas eu nunca tive muita imaginação para essas coisas. Uhum. Mas assim, o senhor começou Qual foi o seu primeiro emprego depois de formado? Eu fui trabalhar na Light. O senhor estava estudando ainda ou já estava formado? Não, foi depois de formado. Eu fui trabalhar na Light porque era uma empresa que eu sentia que era uma empresa que podia me dar conhecimento e treinamento. Então fui para a Light. Durante um ano eu fiz um treinamento na Light. Ela me mandou em várias áreas da coisa. Depois eu fui para o interior. Eu fui para Guaratinguetá. E foi muito importante esse primeiro emprego, porque a Light era uma empresa que tinha uma organização muito boa, e tudo isso, como escola de administração, ela foi muito importante. Mas como eu fui para o interior, no interior só tinha equipamento muito velho, porque todos os equipamentos da Light que ficavam pequenos para ser usados em São Paulo, eles jogavam para o interior. Então eu só mexia com velharia lá. Quando chegou 4 anos eu estava trabalhando. Aliás, é importante que em Guaratinguetá eu me casei. O senhor conheceu sua esposa lá? Lá. Muito embora ela é do sul de Minas. Ela é de lá de perto de Itajubá mesmo. Como é que é o nome da cidade? Sapucaí-Mirim. Ah, é do lado. Perto. Então ela foi estudar em Guaratinguetá, eu encontrei ela lá. Depois eu estava com 4 anos de Light, eu tinha um irmão que trabalhava na CEMIG. E ele comentou, a CEMIG estava se instalando, se organizando. Ele comentou isso com o diretor técnico lá, o diretor técnico, manda ele vir aqui que eu quero conversar com ele. Eu fui para a CEMIG. E o que o senhor fazia na Light? Eu tomava conta de todo o sistema de Taubaté até Cruzeiro. Então todas as subestações elétricas, o senhor que tomava conta? Eu era o gerente técnico daquela ocasião. Então tinha que fazer isso. Era uma pessoa que estava no cinema, apagava a luz, eu tinha que sair correndo. Porque naquela ocasião o pessoal levava muito a sério. Isso hoje interrompe, ninguém leva a sério, mas naquela ocasião a gente ia e resolvia. Então, vamos dizer, era um trabalho de gerência também já. Né? E aí o senhor foi trabalhar na CEMIG para fazer o que lá? A CEMIG estava iniciando, estava num processo de construção. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que eu fui trabalhar com equipamentos absolutamente modernos. Eu fui para lá para fazer construção, para tomar conta da construção das subestações elétricas em torno de Belo Horizonte.
Nesse período, pouco depois que eu entrei na CEMIG, eles me mandaram para os Estados Unidos. Eles estavam construindo uma usina hidrelétrica e que eles achavam que eu poderia ser o encarregado da usina, ou acompanhar pelo menos a construção. Eu fui mandado para os Estados Unidos num programa de treinamento por 11 meses. Fiquei 11 meses nos Estados Unidos, vendo fabricação de equipamento, fazendo... Inclusive, acabei vendo o TVA, que na ocasião era uma coisa muito importante, o Tennessee Valley Authority. Eu fui lá para ver como eles operavam. E fui também numa construção de uma usina no Rio Missouri. Fiquei 2 meses lá. O mais importante que aconteceu nos Estados Unidos é que meu filho nasceu lá. Meu filho veio já com 4 meses dos Estados Unidos. Esse treinamento foi extremamente importante. Foi uma experiência muito interessante, foi que você passou um ano com muita dificuldade de se expressar corretamente, claramente, por causa da língua. Então, a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei no Brasil foi uma espécie de liberdade de expressão. Eu sentia que eu estava começando a falar exatamente o que eu queria. E foi muito importante, porque às vezes nos Estados Unidos era frustrante. A pessoa media a minha inteligência, o meu conhecimento, pela minha capacidade de expressão. E isso é uma coisa terrível. O cara fica falando com você como se fosse uma criança, eu não estivesse entendendo. E eu já estava, às vezes, muitas vezes, muito na frente do que ele estava falando. Então, eu acho que isso foi uma experiência muito interessante. Que é a experiência de... que hoje não tem esse problema, porque hoje você tem um tal convívio com o inglês, etc. Mas naquela ocasião, você ir para os Estados Unidos era uma coisa raríssima, era uma coisa muito difícil. Então nós fomos, acho que foi uma coisa excelente desse emprego na CEMIG, foi essa permanência nos Estados Unidos. E depois fiquei mais 3 anos na CEMIG, quando fui convidado para vir para o grupo. Vamos voltar um pouquinho só, Sr. Jair. O senhor, todos os equipamentos, tanto na Light como na CEMIG, eram equipamentos importados das montagens das subestações? Tudo. CEMIG já tinha muito equipamento nacional, porque a CEMIG, nós estamos falando já em 52, 53, por aí, e a CEMIG, de uma maneira muito inteligente, ela incentivou a compra de equipamentos nacionais. Então, na realidade, desde o começo dela, ela comprava, mesmo companhias estrangeiras instaladas no Brasil, como a GE, nós comprávamos equipamentos já nacionais. Alguns equipamentos tinham que importar, porque não existia escala para isso, então tinha que importar. Que tipo de equipamentos? Todos os equipamentos que tinham controle por relés, tudo isso, vinha tudo de fora. As chaves elétricas para potência, todas eram importadas. Então, na realidade, eu acho que o equipamento mais importante que se fazia no Brasil era transformador. Os transformadores já eram feitos no Brasil. E, senhor Jair, quando o senhor recebeu o convite de ir para os Estados Unidos, o senhor já sabia falar inglês? Como é que foi o convite? Não, já falava. Eu aprendi no ginásio, e depois eu tinha um tio que dava aula de inglês. Então, eu aprendi muito com ele. Mas uma coisa é você ter o vocabulário, outra coisa é você conseguir falar. São totalmente diferentes as duas coisas. Mas eu falei que eu tive dificuldade, mas em 2 meses eu já estava falando correntemente, não tinha mais problema nenhum. E o senhor foi para que região dos Estados Unidos? O senhor vai morar em que cidade? Eu corri os Estados Unidos inteiro. Eu fui inicialmente para São Francisco, na empresa de engenharia. Fiquei 2 meses na empresa de engenharia. Depois eu voltei para Illinois, para ver algumas fábricas na região de Chicago, ou por ali. Depois eu fui para Pensilvânia, na região da Filadélfia, etc., para ver outros tipos de equipamento.
Isso aí era um estágio que eu ficava entre 20 dias e um mês. E a esposa do senhor sempre com o senhor? Sempre comigo. Aí nós fomos aí eu fui para o TVA, que é em Chattanooga, Tennessee. E tanto que meu filho é de Chattanooga. E nós ficamos, eu fiquei 2 meses, quase 2 meses no TVA, aprendendo a operar sistema. Como é que eles operavam, como é que faziam. E o TVA já era um sistema já, para o nosso padrão, muito grande. Mas foi muito interessante. Depois de lá, eu voei para South Dakota. E peguei um inverno de 35 abaixo de zero. Vendo a construção de uma usina hidrelétrica. Foi muito interessante. E qual foi a primeira impressão que o senhor teve dos Estados Unidos, quando o senhor chegou lá? De deslumbramento. Porque você encontra um país já... Primeiro, era um país... Eu nunca tinha visto supermercado. Não tinha supermercado no Brasil. Não tinha automóveis na quantidade que tinha. E eu admirava muito a capacidade, a capacidade dos americanos de se organizar de tudo isso. Eles eram muito objetivos, tudo isso. Isso tudo me impressionou muito. E esse período todo que o senhor ficou viajando, o senhor ficava em hotel, ficava em casa? Quando o senhor ficava? Hotel. Em hotel. Quando você tinha um período maior, você procurava não ficar em hotel. Mas, por exemplo, em São Francisco eu fiquei num apart-hotel. Que é coisa que surgiu no Brasil muito depois. Era um apart-hotel, nós tínhamos um apartamentozinho com alguns serviços básicos. E como eu ia ficar 2 meses, aí justificava. Mas quando você ia ficar 15 dias, não tinha jeito, você tinha que ficar em hotel mesmo. Então, no início foi muito complicado, porque com a criança, o meu filho começou a viajar com 12 dias. Então, já que ele veio com 4 meses e pouco, lá em South Dakota, com 35 abaixo de zero, ele estava com 1 mês e meio. Então, foram experiências muito importantes, não tem dúvida nenhuma. E o senhor retornou para a CEMIG para assumir, o senhor fez esse treinamento lá e o senhor ia assumir que área aqui? Eu era para assumir a construção da usina. Mas durante esse período eles acharam uma pessoa mais experimentada, tudo isso, e puseram, que era mais urgente. Aí é que eu vim para fazer as subestações em torno de Belo Horizonte. E foi muito interessante, foi um trabalho muito interessante porque, em alguns casos, você instalava a subestação, como foi no caso de São João del Rei, e você via a cidade começar a nascer, porque ela estava limitada por eletricidade. Então, esse aspecto é muito interessante. Belo Horizonte mesmo tinha uma limitação energética muito grande. Então, a CEMIG começou construindo 2 usinas importantes naquela ocasião, porque as usinas hoje são consideradas medíocres, mas naquela ocasião eram grandes. E alimentava esse anel em torno de Belo Horizonte para dar um pouco mais de energia para Belo Horizonte. Foi muito interessante, eu acho. Foi uma época extremamente... com grande vitalidade, que você sentia que estava realizando alguma coisa interessante. Eu gostei muito da CEMIG. Saí de lá com pesar. E por que o senhor saiu de lá? Por limitações salariais. Eu tinha que começar a viver... Tinha outro problema, que a família minha, de minha mulher, estava para cá. E, no fundo, eu senti que também, na CEMIG, eu seria um grande funcionário público. O que foi um erro de avaliação, porque eu acho que todos os meus colegas de CEMIG
acabaram tendo funções extremamente importantes no sentido de realização. Um dos meus colegas era Camilo Pena, que virou ministro, virou tudo. E o senhor morava onde, em Belo Horizonte, nessa época, quando o senhor foi para lá, para montar subestações? Eu morava na Barroca. Antes de ir para os Estados Unidos, eu morava na Avenida Amazonas. Eu aluguei uma casa ao lado, na Avenida Amazonas mesmo. E depois, quando eu voltei para os Estados Unidos, eu fiquei na Barroca mesmo, mas um pouco mais deslocado. E, seu Jairo, como é que o senhor saiu da CEMIG, o senhor foi trabalhar onde? Eu vim para a Duratex. Ah, o senhor veio para a Duratex? Como é que foi essa vinda do senhor para a Duratex? Foi uma coisa meio maluca. Quem tomava conta da Duratex era o Dr. Eudório Vilela. E a Duratex estava numa dificuldade muito grande de gente. O gerente que ela tinha não estava satisfazendo na fábrica de Jundiaí. E aí eles trouxeram como superintendente da CEMIG, da Duratex, o Oswaldo Castro Santos, que depois foi da seguradora aqui, etc. O Oswaldo Castro Santos me conhecia, por vizinho, ele era amigo do meu cunhado, etc. E o meu cunhado, ele queria um engenheiro, o meu cunhado me indicou. Então eu vim trabalhar, em outubro de 56 eu vim para cá. Eu vim para cá e logo depois, eu costumo dizer que o relatório feito pelo Dr. Oswaldo Castro Santos era tão dramático que o Dr. Alfredo Egídio chamou o Olavo Setúbal para tomar conta. Chamou o Olavo Setúbal para? Tomar conta da Duratex. Então, eu vim para cá em outubro de 56, em janeiro de 57, o Olavo veio tomar conta da Duratex. E aí o senhor fazia o que da Duratex, senhor? Eu era gerente da fábrica. E a fábrica era a fábrica A fábrica de chapa de fibra de madeira, a fábrica de Duratex, né? E era lá em Mogi? Não, era em Jundiaí. Jundiaí. Então foi uma época extremamente difícil, porque a fábrica estava muito mal operada, tinha interrupções muito constantes, problemas grandes de manutenção. E foi possível para nós ir ajustando rapidamente. E em 6 meses a fábrica estava operando normalmente. Aí nós tivemos uma crise que foi uma crise de excesso de produção. Estava funcionando tão bem que aí teve um problema de produção. De excesso de produção. E quase não era só a Duratex que produzia esse tipo de material? A chapa de fibra de madeira dura, sim. Já naquela ocasião já existia a Eucatex dos Maluf. Mas a chapa de fibra de madeira, não, só. E no fundo eu costumo brincar que a Duratex não teria passado por um exame de viabilidade econômica. Por quê? Porque ela fazia um produto que era um produto de qualidade inferior ao compensado. E o compensado, como não pagava imposto por sonegação, eles destruíam as florestas sem ter que repor tudo isso, ele chegava aqui a um preço muito baixo. Na realidade, o compensado às vezes era mais barato que o Duratex. Então, evidentemente, era impossível. Você não podia vender um produto de substituição a um preço mais alto que o produto básico. E como é que vocês resolveram esse problema? Bom, nós não resolvemos, a situação resolveu para nós. Aí começou, quando veio a indústria automobilística, nós tínhamos um produto que tinha características bem definidas, que era usado na Europa já em carros e ônibus, etc., e que
tinha preço bem estabelecido, tinha prazo de entrega muito bem feito, etc. Isso deu outra vida. Então, a partir da indústria automobilística, 59, tudo isso, a Duratex começou a ter uma demanda dos seus produtos maior, tanto que em 60 nós já partimos para uma ampliação. E o senhor ficou como diretor da fábrica até quando? Eu fiquei na fábrica até 63, fins de 62, como gerente da fábrica. Uhum. Aliás, no último ano da fábrica, eu já era diretor da Duratex. Eu fui o primeiro diretor da Duratex não acionista. Uhum. Que era o primeiro diretor de origem técnica, de origem... Uhum. Aí eu vim para São Paulo, em 63, e fiquei tomando conta do planejamento da empresa inteira. Mas eu fiquei de 63 até 74. Eu fiquei como primeiro diretor da fábrica de Duratex. Naquela ocasião, a Duratex tinha também um moinho de trigo em Campinas. Então, toda a parte industrial ficava sob a minha supervisão. Eu ficava também toda a parte econômica, toda a parte de engenharia. A engenharia da Duratex começou a fazer as agências do banco, que era um núcleo de engenharia e que começou a projetar e supervisionar a construção das agências do banco. Já isso começou em 62, 63. Isso ficou mais ou menos assim até que em 74, depois da fusão com a DECA, em 74 nós resolvemos criar, o Olavo resolveu que eu devia vir para o banco e eu fiz a Itauplan. Itauplan. A Itauplan Engenharia e Planejamento, que foi a firma de planejamento e engenharia do grupo até, eu diria até nos anos 80, ao fim dos anos 80. Todas as agências do banco, todos os prédios do banco, todas as fábricas da Duratex foram feitas pela Itaú Planejamento e Engenharia. Então o senhor assumiu, fundou, ajudou a instituir essa... Eu fui presidente da Itauplan desde o começo. Eu fui presidente da Itauplan da sua fundação, incorporei a engenharia da Duratex dentro da Itauplan, pegamos uma área de planejamento econômico que já existia tanto na Duratex como na DECA e trouxemos para dentro da coisa, para dentro da Itauplan. Isso foi muito importante. A Itauplan foi uma companhia importante, ela chegou a ter 800 empregados. E ela atendia só só o grupo. Só o grupo? Só o grupo. O Dr. Olavo nunca aceitou a ideia dela ser uma empresa de mercado. Ele achava que devia concentrar o esforço dentro do grupo. E na realidade, tinha muito serviço, porque a quantidade de agências que nós fazíamos, os prédios, por exemplo, esse prédio aqui, todo esse conjunto aqui foi feito o planejamento projeto da Itauplan. O centro de processamento de dados lá na Cuiabá também foi projeto da Itauplan. Quando foi feita a descentralização do banco, todos os prédios de processamento de dados foram feitos pela essa companhia. Então, era um trabalho extremamente importante e não tinha possibilidade de terceirizar.
você tinha uma economia ainda que a terceirização era impossível. Você não tinha parceiros que pudessem fazer o que você queria. Jairo, vamos voltar um pouquinho. O senhor começa a trabalhar na Duratex em 56 e ela estava funcionando há 2 anos. Por que o grupo, por que o senhor, Olavo, resolveu investir numa empresa de Duratex? Por que ele quis trazer essa tecnologia? Ou por que ele... Não, veja, o Olavo não participou da idealização da Duratex. A Duratex, ela foi idealizada pelo Tovilela ainda. E o Tovilela teve um contato com os suecos. Os suecos tinham essa tecnologia. Parecia uma coisa lógica você ter uma empresa com um produto moderno que você utilizava uma chapa acabada que você utilizava para vários usos. No fundo era uma espécie de bombril de madeira, né? Quer dizer, tinha mil e tantas utilidades. Mas o problema básico é que você, como eu falei, o compensado nessa época era um produto já de qualidade razoável e era muito barato. Porque nós tínhamos, por exemplo, na Duratex, nós tínhamos as nossas florestas que nós plantávamos, comprava terra, plantava, fazia tudo. Nós pagávamos os impostos todos. Então, na realidade, nós tínhamos uma condição econômica muito diversa, muito diferente. E que, evidente, tornava a empresa quase que inviável. Olavo veio para salvar a companhia, ele não veio para montar, para idealizar a companhia, ele veio para salvar a companhia. E por que investiu? Porque já tinha investimento. Esse investimento da Duratex para o grupo, naquela ocasião, era um investimento pesado, era um investimento importante. Então, nós não podíamos nos dar o luxo de deixar essa empresa não coisa. Então, foi feito um esforço brutal para poder viabilizar a empresa. E eu acho que, um pouco posteriormente, eu acho que o desenvolvimento brasileiro se ajustou a esse tipo de produto. E foi aí que nós realmente, nós começamos, numa determinada ocasião, nós chegamos à conclusão que a única maneira dessa empresa melhorar e tudo isso era exportar. Então nós começamos a exportar em 62. O diretor comercial, que era o Laerte Setúbal, era muito favorável à exportação. E, na realidade, analisando, nós chegamos à conclusão que a exportação era importante por vários motivos. Primeiro, porque era um mercado muito amplo. Segundo, era um mercado exigente que ia nos forçar a fazer desenvolvimento do produto. Era um mercado também exigente que ia nos obrigar a ser eficientes economicamente. Então, a lição que nós aprendemos com a exportação foi extremamente importante. Quer dizer, a companhia se tornou uma companhia organizada, estruturada, etc., porque a exportação assim exigia. O mercado interno não exigia nada. Tem um episódio que eu conto sempre, que eu estava um dia na fábrica, como gerente da fábrica, 6 e pouco, bateu o telefone lá, não tinha mais ninguém no escritório, estava eu sozinho. Eu fui atender e o cara me telefonou e falou, olha, eu queria comprar uns Duratex, eu vou amanhã com carga para Brasília e quero levar Duratex. Eu perguntei, mas que especificação o senhor quer? O mais baratinho. Então você via que era impossível você desenvolver uma companhia
dessa maneira. Então eu acho que a exportação nos deu toda essa exigência necessária para nos obrigar a ter disciplina. Por exemplo, nós começamos a fazer atendimento ao cliente. Eu viajava com muita frequência daqui para os Estados Unidos, para a Europa, para fazer atendimento ao cliente que estava reclamando de qualidade. Então, isso foi extremamente importante para nós. Para mim, eu acho que foi importantíssimo, mas para a companhia foi muito importante. Nós tivemos casos, por exemplo, teve um caso que nós mandamos uma remessa para a Holanda, a remessa não tinha defeito, eles reclamaram e nós estávamos fazendo a segunda remessa. Eu fui informado na fábrica que era outro lote, que estava tudo em ordem, etc. Mandei para Santos, embarcou no navio. Quando eles me falaram, não, o lote é o mesmo. Eu telefonei para Santos, para o nosso despachante, falei, tira a mercadoria do navio. Mas vai ser difícil. Não interessa, tira a mercadoria do navio, eu estou mandando outro lote. E trocamos. Para você ver que como esse processo tornou um processo absolutamente importante e disciplinado. Quer dizer, a tirada do navio foi um processo de disciplina, para mostrar que não pode brincar. E o senhor, quando o senhor virou diretor da fábrica, quando o senhor é chamado para assumir o planejamento da Duratex em 63, e que o senhor veio a São Paulo, o senhor já estava olhando a empresa mais macro, de uma forma mais macro? Já olhava, né? Porque na realidade a empresa tinha três pessoas que olhavam tudo. Eu já olhava toda a parte econômica, o processamento de dados já era comigo, toda a parte de engenharia e toda a parte de operação das fábricas. Então, vamos dizer, isso já obrigava você a ter uma visão global do processo. Só o fato de você fazer... Nós começamos a fazer orçamento em 1962. O orçamento nos obrigava a fazer planejamento muito forte. O Olavo era muito estimulante para essas coisas. Ele gostava, ele estimulava, ele ajudava, ele trazia, etc. E dava toda a liberdade para a gente fazer. Então, eu acho que isso nos obrigava a ter uma visão global. A exportação nos obrigou a ter uma visão global. E, senhor Jairo, de quem foi a ideia de criar a Itauplan? Itauplan. Não, a Itauplan foi... Veja, se você analisar esse grupo, não tem nenhum grande coisa de brilho, assim. Você tem uma evolução constante. Você tinha uma firma de engenharia que estava fazendo engenharia das fábricas, engenharia da coisa, e num dia nós resolvemos juntar tudo isso dentro de uma organização chamada Itaú Planejamento e Engenharia. E depois jogamos todo o nosso esforço para essa empresa ter gente de qualidade. Quem faz tudo isso é o pessoal que você arranja. Então, na realidade, a Itauplan passou a uma empresa que muito estudante, etc., gostava de vir para cá porque era uma oportunidade boa de aprender. Então, eu acho que isso eu acho que a parte de planejamento econômico, nós fomos obrigados a fazer planejamento econômico, porque como tinha vários projetos industriais que eram aprovados no BNDES e tudo isso, etc., você tinha que ter um planejamento econômico bom na Itauplan. Então, nós criamos a área de planejamento econômico, a parte de engenharia civil, praticamente, e arquitetura, praticamente trabalhando para o banco, mas fazendo também as fábricas. Até que uma parte de engenharia mecânica, como chama, industrial, para poder fazer as fábricas. Então, era uma empresa extremamente interessante de ver. Eu acho que eu sempre gostava muito de ver, e gostava de ver o pessoal da empresa, que era um pessoal todo entusiasmado.
Eu acho que essa fase do Brasil, e principalmente essa fase do Grupo Itaú, foi extremamente criativa do ponto de vista porque você tinha tudo para fazer, tudo por fazer. Então, a oportunidade para quem gostava de realizar, a começar o Dr. Olavo, era muito interessante. Isso nós estamos falando de 63, mais ou menos? Não. Isso começou realmente, a Duratex começou, o Dr. Olavo foi em 57. Não, mas o senhor está dizendo dessa coisa da Itauplan, que ano que ela começou? Ah, não, a Itauplan não começou, a Itauplan resultou. Exato. Porque a empresa de engenharias começou em 59. Tá. A engenharia da Duratex é de 59. A aprovação dos projetos, a parte econômica, a Duratex, através do seu departamento econômico, ela fazia. Quem tomava conta do departamento econômico da Duratex, posteriormente veio ser diretor de investimento do banco no início. Então, a Duratex foi uma empresa que forneceu muita gente para o grupo, porque ela tinha essa possibilidade de formar através do serviço. E o senhor está dizendo que esse momento do país, ele propiciou essa coisa de quem era criativo, de realizar... A indústria automobilística, diria que revolucionou o país. Foi a primeira indústria de grande escala, com planejamento. Tanto que o curso de engenharia mecânica de produção foi criado nessa época. Foi quando surgiu a ideia, a exigência de um engenheiro que fosse capaz de planejar e manufaturar todo esse negócio. Então, vamos dizer, eu considero que essa foi uma época extremamente... toda essa época, vamos dizer, a construção de Brasília, todo esse negócio, etc., propiciou um novo patamar de desenvolvimento do país. E como é que ficou com o golpe militar? Como é que isso o que isso modificou com o golpe militar? Para nós da direita foi extremamente importante. Não, você não tem ideia do que foi 62, 63. O Brasil estava totalmente maluco, desorganizado, na mão de gente absolutamente irresponsável. Todo esse grupo, boa parte do grupo de esquerda que estava em torno do presidente lá, do João Goulart, era maluco. Você tinha um ou outro camarada de bom padrão, o resto era doido mesmo. Eu tive greve na Duratex de bloqueio de ideia, feito por metalúrgico. A Duratex estava bem, o pessoal estava contente com a empresa, estava recebendo bem, tinha coisa. E eu tive que lutar contra a gente que queria bloquear a Duratex. Então, para quem viveu aquela época, a Revolução foi importante para isso. A Revolução, na realidade, se você analisar o governo Castelo Branco, foi um governo importante, porque o Castelo Branco ele era um cara razoavelmente democrático, tinha uma cultura boa, e ele propiciou, durante os 3 ou 4 anos que ele ficou lá, uma reforma na sistemática do Brasil que foi muito importante. O que matou foi que depois eles acharam bom e continuaram, mas se tivesse ficado no governo Castelo Branco, a Revolução tinha sido uma coisa fundamental, porque ela tinha tomado conta do poder, reestruturado o país e entregava o país outra vez para o sistema democrático. Ele foi um sistema tão inteligente que ele não destruiu os diversos órgãos. A Câmara dos Deputados continuou a funcionar, o Senado continuou a funcionar, que tudo continuou a funcionar. Teleguiado, mas continuou a funcionar. Então, no momento que você fizesse isso e deixasse sair normalmente, você estava com todas as estruturas fundadas, que foi diferente do que aconteceu no Chile ou na Argentina,
Porque eles pararam tudo, fecharam tudo, eles não sabiam o que ia acontecer quando saísse. O Brasil não, era só um problema de ir soltando as coisas. Então eu acho que o problema da Revolução foi do governo Costa e Silva em diante. O governo Castelo Branco não há o que falar. Eu acho que ele fez uma revolução extremamente importante para o país. E, senhor Jairo, quando o senhor sai do planejamento, quando o senhor sai dessa área de planejamento da Duratex, o senhor vai, surge a Itauplan, e aí o senhor vai para lá, e aí o senhor fica até quando como presidente da Itauplan? Até o fim. Ela até... Ela acabou. Eu fiquei como presidente da Eu comecei a ter muita função no banco, que eu fui, no grupo, que eu fui soltando. É evidente que eu não podia ficar com tudo. Eu era presidente da Itauplan, era presidente da Itautec. Em 74, quando foi tomada a decisão de eu sair da área industrial para vir para o banco, nós achamos que era melhor reestruturar a parte de engenharia. E foi quando foi criada a Itauplan. Aí vim para o banco, cuidando das partes no banco, das partes que eu cuidava na Duratex. Econômica, pessoal, processamento de dados, sistema e serviços gerais. Os serviços gerais eram muito importantes. Os serviços gerais do banco, ele tinha um verdadeiro correio, ele tinha todo um sistema de transporte de valores, tudo era dentro do banco. Nós tínhamos aqui um coronel da aeronáutica que tomou conta de tudo. Era um cara capaz, era uma pessoa muito capaz, com capacidade de organização, tudo isso, e inventivo. Ele gostava de realizar e fazer as coisas bem feitas. Então teve uma ocasião que nós tínhamos a nossa marcenaria, a nossa serralheria, a gráfica era nossa, entendeu? Que era uma maneira de você ter o controle das coisas para a sua execução não ser atrapalhada. Vamos dizer, para você, as reformas necessárias no banco, tudo isso, etc., nas agências, exigiam que você tivesse o controle dos meios, que é diferente hoje. Hoje você tem companhias que você pode escolher, e essa não deu certo, você chuta, tudo isso. Mas naquela ocasião não tinha alternativa, nós tínhamos que fazer. Seu Jairo, a Itautec, ela cuidava do que no banco? Essa empresa, o que ela era e ela cuidava do quê? Não, vamos dizer o seguinte, nós, no processo de transformação da área de processamento do banco, foi feito um processo contínuo. Quer dizer, o banco, inicialmente, por uma decisão do Dr. Olavo, o processamento de dados no banco era centralizado. Tinha um computador aqui em São Paulo que processava tudo. Por quê? Porque as informações estavam fáceis de ser obtidas. Então o Dr. Olavo sempre achou que o processo tinha que ser centralizado em São Paulo. Houve um processo de descentralização de entradas e saídas de dados, mas nunca nós tiramos o computador de São Paulo. Quando foi chegando em 70 Na realidade, teve um período de 75 a 79, o Dr. Olavo foi para a prefeitura. E durante esse período nós fizemos... Veja, eu vim para o Itaú no dia que o Itaú comprou o Banco União Comercial, que dobrou o tamanho do banco. Então, nós tivemos uma tarefa de 2 ou 3 anos só reestruturando, rearrumando, fazendo agências novas, tudo isso, etc. E ao mesmo tempo, nós estávamos descentralizando o processamento do banco. Coincidiu nessa ocasião que a área de telecomunicação do Brasil, do Ministério da Comunicação, tinha instalado um sistema de micro-ondas no Brasil inteiro. Então nós resolvemos aproveitar o sistema de micro-ondas para fazer processamento à distância.
E nós conseguimos descentralizar a entrada e saída de dados sem mexer no computador central. Quando o Olavo voltou do banco, da prefeitura, ele teve a ideia de que nós tínhamos que entrar na área eletrônica, que a área eletrônica era muito importante para os bancos. E aí foi fundada a Duratex, em que eu fiquei como presidente. Porque como eu tomava conta da área de processamento de dados, era natural que eu fosse o presidente da Itautec, principalmente que tinha que haver uma coordenação. A Itautec nasceu com um projeto para o banco. E a maneira mais razoável de fazer essa coordenação é ter o diretor de processamento do banco e o presidente da Duratex a mesma pessoa. Aí não havia briga política, não havia nada, porque era a mesma pessoa. Aí nós fizemos a Itautec foi formada, quando foi formada nós pegamos um grupo grande de analistas de sistema do banco e transferimos para a Itautec. E, inclusive, o superintendente da Itautec era um homem da área de processamento de dados, que era o Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca. E o Dr. Renato Coco ficou aqui. Ele ficou processando o banco e nós fizemos um grupo separado. E a ideia era, o primeiro projeto da Itautec era fazer um banco online. Então, a Itautec não entrou para o mercado de início, ela entrou para fazer o banco online. Como ela tinha um volume grande de analistas de sistema que tinha vindo do banco, que conhecia o processo, era um processo de você transformar isso em processamento à distância. Aí foi tomada a decisão que nós íamos fazer o processamento online centralizado também. Todos os bancos punham computadorzinho em cada agência. Os computadores não conversavam um com o outro, nem nada. Nós resolvemos fazer um computador central, ou um conjunto de computadores centrais, processando todo o banco. Então, nós usávamos um sistema de micro-ondas, nós ligávamos uma agência, a primeira agência fora de São Paulo que nós fizemos foi Brasília. E ela fazia a transação de Brasília no computador central aqui através de micro-ondas. Isso foi uma coisa fantástica. O processo criativo que foi feito durante esse período, eu acho fantástico. E feito por um grupo de recém-formados. Então, que é uma coisa importante, quando você... O que definia tudo isso, acho que o Carlos Eduardo uma vez definiu muito bem, perguntaram, mas como é que vocês conseguiram fazer isso tão depressa? Ele falou, ninguém falou que era impossível. Porque você tinha a ideia de que era tudo fácil. Entendeu? Então, eu acho que a Itautec nasceu, então, de um projeto de colocar agência online. Posteriormente, como o governo resolveu dar incentivos para a área, o Dr. Olavo achou também que nós devíamos desenvolver microcomputadores e entrar realmente no mercado. Mas isso só foi feito depois do banco estar operando online. Que eu acho que foi um... Tanto que todos os bancos, posteriormente, acabaram fazendo centralizado. E quando surge, mais ou menos, a empresa que vai produzir os computadores? Quanto tempo depois que ela se mantém na Itautec mesmo? Na Itautec. A Itautec, em 62, mais ou menos, a Itautec lançou o primeiro microcomputador para mercado. Em 62? Em 82, desculpe. Tá. 82 ela faz o primeiro computador para mercado. Nessa ocasião, nós fomos convidados pelo governo também para um projeto de microeletrônica, fazer chips. Então nós pegamos um outro grupo
e reunimos um outro grupo para estudar essa parte microeletrônica. Mandamos gente para os Estados Unidos, teve gente que ficou lá 6 meses. Um grupo ficou 6 meses numa fábrica de chips para aprender todo o processo. E o projeto de microeletrônica era para sair quase em seguida. Nós apresentamos um projeto em que o Dr. Olavo, inclusive, fez as modificações de leis que eram necessárias para poder viabilizar o produto. O governo nunca fez. Então, depois de 8 anos de tentativa, quando foi no governo Collor, nós interrompemos o processo de microeletrônica, porque nós vimos que não tinha muito sentido. Ela só podia ser desenvolvida com incentivo do governo. E me diz uma coisa, o senhor ficou como presidente da Duratex e Itautec durante quanto tempo, simultaneamente? Não, da Duratex não. A Duratex eu nunca fui, eu era diretor industrial. Quando eu saí da Duratex e vim para o banco, eu vim para vice-presidência do banco. Ah, tá. O senhor veio direto para a vice-presidência do banco? Do banco. Eu sou o que eles podem chamar um paraquedista. Mas eu já tinha 18 anos de grupo, né? No fundo, eu não fui paraquedista, porque eu tinha 18 anos de grupo, trabalhando nas coisas que eu vim trabalhar aqui. Eu fui presidente da Itaú. Na realidade, eu acabei. Nós tínhamos uma área química que nós herdamos. Nós éramos sócios do dono da Elequeiroz, que era um dos sócios da seguradora. Um dos fundadores da seguradora foi o pessoal da Elequeiroz. Então, numa determinada ocasião, ele nos convidou para substituir o sócio dele principal lá. Então, o Olavo decidiu substituir, então nós entramos na área química através da Elequeiroz. Nós estávamos na área, tinha a Duratex, tinha a Itautec que foi criada, a Itautec tinha a Itaúcon, que era uma outra companhia na parte de microeletrônica. Tudo isso, na realidade, essa parte industrial eu fiquei presidente de quase todas, porque eu estava envolvido na organização. E a Itautec, no banco eu fiquei em área operativa até 90. Eu era vice-presidente operativo da área de processamento, econômica, tudo isso, continuei até não. Depois, eu fiquei só no conselho do banco. Mas continuei presidente da Itautec, mas tinha abandonado a Duratex. Quando eu mudei para o banco, eu abandonei a Duratex. Mas, em 74, já entrei na diretoria da Itaúsa. Que a Itaúsa foi formada em 74 e eu já virei o diretor da Itaúsa. E com o tempo eu fui largando as coisas, porque à medida que fui ficando velho, foi. E a última coisa que eu deixei foi a presidência da Itautec, que eu deixei em 97. Me diz uma coisa, Jaro, quando o senhor vai para a Itaúsa era o banco de investimentos do Itaú. E o senhor foi para assumir a diretoria lá? Não, veja, a Itaúsa é virtual. A Itaúsa é um acionista de diversas companhias que tem diretorias executivas muito competentes. Então, na realidade, a função da Itaúsa é uma função de planejamento de recursos, entendeu? Ela não tem nenhuma função operativa. Ela, na realidade, eu sou até hoje vice-presidente da Itaúsa, eu tenho uma reunião cada 3 meses. Então, na realidade,
A Itaúsa, quem gerencia a Itaúsa são as subsidiárias. É o banco, é a Duratex, é a Eli Queiroz, cada uma, a Itautec, cada uma tendo uma capacidade de execução e uma autonomia muito grande. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, como é que foi conviver com o seu Olavo? Como é que era o seu Olavo? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho Foi dele. uma convivência fantástica. Me dei bem com ele desde o primeiro dia, sem nenhum problema. E o senhor lembra do primeiro dia que o senhor o conheceu? Eu fui colega dele contemporâneo na escola. Eu conhecia de longe, etc. Primeira vez que eu conheci o Olavo, eu vim aqui, que eu conheci o Olavo, eu revi o Olavo, foi quando eu vim aqui para acertar a minha vinda para a Duratex. E o Olavo, que não era da Duratex, estava lá dando uma esculhambação enorme no gerente de Jundiaí, que tinha feito uma besteira. Que besteira que ele tinha feito. Então, o Olavo, nessa ocasião, era extremamente enérgico, quase violento mesmo. Mas tinha que ser, naquela ocasião você tinha muito pouco recurso sobre você, então você tinha que ser... Mas eu tive uma sintonia enorme com o Olavo desde o início, porque nós tínhamos um meio de raciocinar muito parecido. O Olavo era um camarada mais preparado, tinha uma visão global muito maior do que a minha, tudo isso, e que eu tive que absorver à medida que, como eu admirava e achava que eu tentava absorver tudo isso. Então, na realidade, eu acabei sendo uma criatura, porque eu utilizei todo esse processo para me desenvolver. Por outro lado, ele tinha muita confiança em mim, porque tudo que tinha que ser realizado, falava para realizar, a gente executava. Eu acho que foi uma convivência fantástica. Eu nunca tive um atrito com o Dr. Olavo, nunca. Nós trabalhamos em vários tipos, inclusive na organização, quando foi para reorganizar o grupo depois que ele veio na prefeitura, ele me chamou, era um grupo restrito, ele me chamou para trabalhar nesse grupo restrito. Foi muito interessante, eu acho que o grupo não tinha diretoria executiva. Quer dizer, nessa ocasião foi para fazer a diretoria executiva do banco. Se o senhor pudesse usar uma palavra para definir o seu Olavo, qual seria essa palavra, seu Jânio? Era um camarada que conseguia ser objetivo e humano ao mesmo tempo. E que valores o senhor percebe deles que são muito fortes na organização? Eu acho que todos... Essa valorização de pessoal, por exemplo. Ele sempre valorizou o pessoal. Ele sempre deu uma atenção muito grande para o grupamento que estava trabalhando com ele. Segundo, ele era muito sério. Ele não pegava atalhos para conseguir as coisas. Ele sempre fez as coisas com muita retidão, tudo isso. E acho que esses são os valores mais importantes que a organização absorveu e que tem até hoje. Dentro desses 30 anos de trabalho aí que o senhor, acho que até mais... Muito mais, 50 e tantos. 50 e tantos que o senhor trabalha no grupo. Como é que foi? Eu queria que o senhor falasse assim, de alguns momentos que foram significativos para o país e como foi que o banco lidou com essa situação. Então, por exemplo, plano cruzado, ou mesmo o plano Collor, como é que foi essa... Não, que área que o senhor está? Eu posso falar no plano cruzado. O plano cruzado foi um marco. Porque o plano cruzado é mais ou menos o seguinte, você vem num carro a 100 km por hora e brecam, entendeu? E, no fundo, nós
tivemos uma discussão grande, reuniu um grande número de diretores, chefes de área, etc. Porque como é viver sem inflação? Que o plano cruzado, artificialmente, tinha provocado a estabilização. Como a receita dos bancos, a receita de todo mundo que operava com dinheiro era a inflação, você tinha que entrar em... Então, essa foi uma reunião muito posso dizer, não digo trágica, mas foi uma reunião muito em que todo mundo teve que enfrentar um momento novo. E o que eu acho que é fantástico é que o Dr. Olavo tocou isso com a maior tranquilidade. Quer dizer, quando você tem uma equipe dentro de um processo desse, se você não transferir um sentimento de tranquilidade, de certeza, de tudo isso, o pessoal pode entrar em pânico, mas ele não deixava, se ele tinha, e eu acho que ele tinha preocupação com o processo, ele não deixava transparecer. Então, acho que isso é muito importante, é uma característica muito grande que o Olavo tinha, que era de não compartilhar os problemas que os outros não podiam resolver, não compartilhava. Acho que essa é uma característica muito importante dele. O plano Collor, eu já estava só na área industrial. E foi dramático também, porque de um dia para outro, você tinha que... Por exemplo, a primeira atitude que nós tomamos, nós fechamos os portões para não entrar mercadoria nenhuma. Por quê? Porque todo mundo queria executar suas vendas para ter uma duplicata para vender. E nós tínhamos de arranjar dinheiro para pagar. Então, nós fechamos imediatamente. Vamos ver como é que está. Uhum. Então, isso foi muito importante, eu acho. E aí teve que se estudar todo o processo, porque o governo logo abriu algumas portas de adaptação e você tinha que estudar essas portas de adaptação para poder ver. E o que foi feito magistralmente. Nós tínhamos naquela ocasião tinha uma pessoa na área financeira, que era o Olavo Bueno, que era extremamente inteligente, e ele conseguiu equacionar todo o processo que eu posso chamar de fluir dinheiro depois que o Collor fez aquela loucura. Tomou dinheiro de todo mundo. E o Plano Real, como é que foi? O senhor estava já... Não, o Plano Real já estava aposentado, estava tranquilo. Acho que o Plano Real foi uma das coisas mais geniais que foram feitas. Porque eles já tinham apanhado 2 ou 3 vezes com esse negócio. Qual era o problema? Você vem volta à ideia da velocidade. Você vem numa velocidade, você tem que criar um processo de freagem que não dá choque. Então, o que você tinha? Você tinha uma inflação dessa maneira, e em determinado momento, você tinha gente que reajustou o preço há 2 meses, tinha gente que reajustou o preço ontem, tinha gente que não tinha desajustado, tinha gente que ia reajustar no dia seguinte. Você pega essas empresas ao mesmo tempo, é uma loucura. Então, eles tiveram uma ideia genial, que eles fizeram aquela moeda móvel durante 2 meses. O que foi isso? Foram reajustando os preços relativos de tudo. Então, quando o Plano Real transformou a URV em real, toda a companhia, toda a estrutura de produção, estrutura de vendas do país estava ajustada. Então, aí não teve problema. Seu Jairo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor
desse tempo todo, o banco passou por algumas aquisições, né, e algumas fusões. Eu queria que o senhor falasse um pouco daquelas que o senhor vivenciou. Por exemplo, a aquisição do Banco de Boston. O que significou para o banco? Não, veja, eu só tomei conhecimento de uma aquisição, que foi a União Comercial. Eu vim para o banco em 74, em março. Em agosto, o Banco União Comercial foi nos jogado no colo. O Banco União Comercial era do tamanho do Itaú na época. E uma estrutura muito mais complexa que o Itaú. Porque, sob a chefia do Roberto Campos, o banco tinha entrado em tudo quanto era novidade na área financeira. Ela tinha leasing, ela tinha turismo, ela tinha tudo. E essa estrutura caiu dentro da nossa estrutura, que era mais simples, mais tradicional, tudo isso. Então foi uma experiência, eu acho que foi a grande experiência que nós tivemos em fusão, porque você estava fundindo com uma empresa do mesmo tamanho seu. Nunca mais aconteceu isso. Nós só tivemos fusões e aquisições com empresas menores. Mesmo porque o banco foi tomando dimensão. Então, no momento que ele virou o segundo banco, ele já, e longe do terceiro, na realidade, eu acho que as fusões e incorporações ficaram mais simples. Eu não, vamos dizer, como eu falei para você, em 90 eu saí da área executiva do banco. E acompanhei, evidentemente que eu acompanhei essas. O que eu pude notar é o seguinte, até a aquisição da União Comercial, as fusões eram feitas por absorção total. O banco chegava, jogava a equipe dele no outro banco, jogava todos, porque como ele tinha um sistema de processamento, um sistema de computação muito mais sofisticado, ele em 3 tempos ele dominava o outro banco através do processamento. Então, vamos dizer, quando eu vim para o banco, existia uma equipe de incorporação, que já tinham sido feitas 3 ou 4 fusões e incorporações. Então já tinha uma equipe treinada. Quer dizer, o grupo ia para lá, olhava como é que estavam as agências e tal, eu fazia os manuais para a agência operar, acompanhava depois as agências do início para a operação nova. Então era uma incorporação no sentido de tomada mesmo. Né? Uhum. Posteriormente, já o Banco Francês já começou a haver uma outra concepção, escolher as coisas diferentes dessas outras organizações. Então, Personnalité surgiu no Banco Francês. Muito embora o resto tenha sido incorporado, algumas das características serão seguradas. A mesma coisa aconteceu com Boston. Vamos dizer, muita coisa do Boston foi aproveitada. O Banco União Comercial foi interessante porque, muito embora ele tenha entrado em dificuldade, ele tinha uma equipe muito boa, tanto que muitos dos componentes da equipe vieram para cá, Penchas, Luiz Cristiano, o Matias, todo esse pessoal veio da União Comercial, que era uma equipe de alto padrão e que imediatamente se incorporou ao banco e produziam muito bem nas diversas áreas. Só a única área que não veio gente da União Comercial para cá foi a área de processamento de dados, porque a nossa área de processamento de dados era de tal maneira mais forte e completa que não houve. Muito embora algumas pessoas vieram mudar de função quando vieram para o banco.
Então, eu acho que essa incorporação do Banco de Investimento foi uma experiência extremamente importante para o banco, porque ela colocou o banco face a outras ideias. Vamos para a fusão mais recente. Apesar do senhor já estar aposentado, mas o senhor continua aqui no banco, como é que foi a fusão do Itaú com o Unibanco, na sua maneira de ver, e quais são os desafios aí que aparecem? Bom, a fusão sempre é um desafio. Eu diria, na realidade, que você tem uma evolução de cultura, tanto no Itaú, o Itaú está passando por um processo, já estava passando por um processo de transformação de cultura. Com a diminuição de influência do Dr. Olavo, com a mudança do ambiente econômico, que na realidade o banco que eu tomei conhecimento e o banco que existe hoje é totalmente diferente. A maneira da concorrência, a internacionalização, tudo isso obriga que você se adapte. Então, o banco já estava num processo de mudança de cultura. E eu diria que, vamos dizer, os dois bancos estavam caminhando por essa mudança de cultura. Então, eu acho que, como sempre, ela depende muito de quem está gerenciando o conjunto. Quer dizer, vamos dizer, a fusão, ela exige um comando muito firme, porque você tem que vencer resistências. Entendeu? Você tem que ser capaz de ver nos dois grupos as pessoas que estão mais sincronizadas com as novas ideias. Então, eu diria que que a importância da fusão, pelo que ela representou do ponto de vista do ranking do banco, tudo isso, eu acho que ela exige vale o esforço que vai ser feito. Agora, tem que fazer esforço, porque fusão exige. Casamento é complicado. Seu Jairo, qual que é a diferença desta fusão que ocorreu agora com as realizadas anteriormente? O senhor vê alguma diferença? Não, a grande diferença é essa. A grande diferença é que todas as outras se deram sob o comando do Dr. Olavo. Evidentemente, o Banco de Boston, o Roberto já estava com um comando muito maior, mas ele ouvia muito o Olavo, né, nessa coisa. Eu acho que eu diria mais que a fusão está se dando numa época muito mais complicada. Por quê, senhor Jairo? Porque a internacionalização das finanças trouxe complicações grandes. Eu acho que nós vivíamos como é que você pode definir isso? Uma cidadela, vamos dizer. E à medida que foram abrindo as fronteiras econômicas, com a circulação de dinheiro velozmente de um lugar para outro, com a criação de novos produtos, isso criou uma situação extremamente complexa para a administração dos bancos. Acho que o banco hoje é muito mais difícil de administrar. As dificuldades que nós tivemos no início do banco eram diferentes. Você pode até dizer que era tão difícil como hoje, porque você tinha menor estrutura, você não tinha um suporte no país que permitisse isso, tudo isso, mas era menos complexo também. Que se fosse na complexidade de hoje, talvez era quase impossível. Então, vamos dizer, eu diria que essa fusão, ela é complexa no sentido que ela está num ambiente mais complexo.
Seu Jairo, o senhor se aposenta em 90 e como é que fica esse processo do senhor dentro do banco? Como é que... De 90 a 95 eu fiquei no conselho. De 95 eu passei a ficar só na área industrial. Na realidade eu fiquei mais na Itautec, Philco, do que qualquer outra coisa. E o limite de idade daquela ocasião era 72 anos. Então, 68 anos. Eu tinha que sair em 92, mais ou menos, 91, 92. Mas como nós tínhamos comprado a Philco, e eu estava num processo de incorporação das duas empresas, o Olavo achou por bem que eu ficasse além do limite. E eu fiquei mais 4 anos. Eu me aposentei com 72 anos. E isso foi em 90? 97. 97. Hoje, qual que é o papel que o senhor exerce aqui hoje no banco? Nada. Nem no conselho, nada? Eu estou no conselho da Itaúsa. Mas como eu falei, você, Itaúsa, ela só recebe informações. Ela não gere nada. Uhum. Então, vem aqui, eu acho bom conversar com as pessoas, tudo isso. Vem todo dia aqui. E como é que está a rotina do senhor hoje? O senhor continua casado, tem netos? Tudo as meninas. Casado, com netos de 30, eu tenho netos de 32 anos. Quantos filhos o senhor tem, senhor João? Tem 3. 2 meninos, menina? É um rapaz, 2 moças. O rapaz é o arquiteto que foi o cara que foi envolvido nesse projeto todo aqui. Como é que é o nome dele? Jaime. E as filhas do senhor, como é que se chamam? Tem a Ana Lídia, que é a mais velha, e tem a Maria Amélia, que é a mais nova. E elas também não trabalham no banco? Não. Bom, todas as 2 passaram por aqui. Os 3 passaram por aqui. O Jaime ficou mais tempo, porque ele saiu, mais recente que ele saiu da Itauplan. Ele era presidente da área civil da Itauplan e saiu. Principalmente porque a Itauplan foi absorvida pelo banco. A Ana Lídia trabalhou na área de processamento do banco. Ela é física e trabalhava na área de sistema. Quando chegou, e foi depois para a Itautec. Há alguns anos atrás, ela resolveu sair e saiu. E a Maria Amélia só fez um estágio aqui na área de pessoal e foi embora. Ela mexe, ela é professora, toca uma escola, não quer saber de nada desse negócio. E o senhor tem quantos netos? Eu tenho 5 netos. Seu Jairo, o que significou para o senhor trabalhar no grupo Itaú? Foi um casamento bem resultado, com bom resultado. Quer dizer, eu encontrei no Itaú todas as condições que eu podia ter para desenvolver a minha capacidade de realização. E qual foi o maior aprendizado em trabalhar no grupo para o senhor? O maior aprendizado é esse. No começo é realizar coisas. Entender que ninguém é capaz de fazer nada se não tiver uma boa equipe com ele. Então, na realidade, uma das coisas que eu tive muita sorte até hoje é que eu tive um chefe bom e tive uma equipe boa para trabalhar. Assim, as equipes que eu trabalhei sempre foram... Era você dar estímulo, dar um objetivo e o processo funcionava muito bem. Eu acho que... Eu diria que a grande coisa é que eu me senti absolutamente contente de trabalhar aqui. Eu nunca tive problema que você pode chamar isso de achar que está no lugar errado, coisa assim. Não, nunca tive. Eu achei que sempre eu estava no lugar ideal para trabalhar. Se o senhor olhar para trás, o que o senhor elegeria assim, como a sua principal realização?
Quem realizou foi a equipe. Eu simplesmente fui um olheiro bom. Seu Jairo, se o senhor olhar para trás e olhar para esse tempo que o senhor está no grupo, como é que o senhor vê, como é que o senhor olha para isso, para o grupo crescer, ou para o banco especificamente? Como é que o senhor vê a evolução do banco? Uma das coisas que caracteriza o banco é que ele tem uma evolução muito uniforme. Se você olhar, parece que... Eu acho que a linha de raciocínio, a linha de tudo, você olhando as evoluções que o banco sofreu, parece que elas foram planejadas a longo prazo. E não foram, elas sempre foram continuidade de uma ideia que vai se adaptando a novas condições. Eu vou dar um exemplo para você. Antes do banco ter o sistema online unificado, nós tínhamos as agências totalmente independentes, tudo isso. E nós criamos esse sistema de ligar as agências do interior para o micro-ondas, etc., para fazer um grupamento. Isso é uma primeira coisa do processamento integrado. Então, se você analisar, a primeira coisa que surgiu, que deu essa evolução, foi o Dr. Olavo considerar que o computador devia ficar na sede. Então, você tem que ver que, na realidade, no começo, vinha malote com documentos da Amazônia. Tudo vinha, entrava numa área de expedição e recepção para entrar todos os documentos da entrada de dados. Então, essa unificação foi muito importante e ela deu o tom de como seria o banco. Entendeu? Um banco bem estruturado, organizado, porque se você fazer isso, você tem que se estruturar. A evolução, quando nós estávamos em determinado, depois da União Comercial, nós tivemos que, nós começamos a pensar, nós tínhamos agências muito pequenas. E começou a ficar em moda o caixa executivo. O Bradesco, que tinha agências enormes, punha 20 caixas, 30 caixas. E o Itaú, a maior agência dela, tinha 6 caixas. Aí nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que achar uma solução para isso. Nós não tínhamos capacidade de investimento, capacidade no sentido de que o banco sempre tem dinheiro, mas ele não tem, pelas regras, ele não podia investir mais do que o capital. Então, na realidade, nós tínhamos uma limitação. Aí discutimos muito e chegamos à conclusão que uma das maneiras que nós podíamos fazer é tirar das agências todos a parte de back-office. Nós tiramos todo o back-office, juntamos 2, 3, 4 back-office num lugar de aluguel mais baixo, tudo isso, e criamos uma agência que nós chamamos de atendimento. Essa agência de atendimento já era o primeiro passo para a agência online. Porque ela já estava organizada dessa maneira. Então, quando nós passamos para a agência online, foi uma etapa adicional. Então, se você olhar a estruturação do banco, você vê que não houve um processo contínuo de desenvolvimento, que parece que foi um planejamento de um sábio que estava vendo o futuro. Mas não é. É um processo que você mantém uma coerência e vai embora dentro dessa coerência. Seu Jairo, tem alguém em particular que tenha marcado o senhor no grupo que... Muita gente, acho que muita gente. Acho que... Primeiro, os dois principais, que eram o Olavo e o José Carlos, que eu considero foi uma combinação fora do comum.
um engenheiro que gostava de advocacia e um advogado que gostava de engenharia. Então, todo esse processo, o mentor da organização jurídica foi o Zé Carlos. E o Olavo delegava totalmente para ele. Discutia, mas tinha absoluta confiança na solução que ele dava. Então, esses dois foram pessoas que... Outro foi o Câmara Pestana. Desculpa, quem? Câmara Pestana. O Câmara Pestana, na Revolução de Portugal, ele perdeu, ele era presidente do segundo maior banco de Portugal. Era o presidente da Associação dos Bancos. E de uma hora para outra a Revolução jogou tudo isso fora. Ele resolveu vir para o Brasil e veio no Itaú e a conversa que ele ouviu, falou, olha, está ótimo, nós achamos que você é fantástico, mas você tem que começar de baixo. Então ele começou como chefe de departamento. E teve a coragem e a coisa de saber, porque nós falamos com ele, olha, tenho certeza que você vai começar, mas é rapidinho, porque você vai subir. Nessa organização, por isso que eu falei, no meu caso, fui de paraquedista, é um dos casos raros do banco. Porque eu já estava na organização em outro lugar. Porque normalmente toda pessoa que entrava na organização tinha que subir. Então o Câmara Pestana teve coragem de enfrentar a situação. 5 anos depois, ele passou diretor do banco, passou todo o pessoal, o chefe de departamento, tudo isso, virou diretor do banco, e 3 anos depois ele virou presidente do banco. Então, essa pessoa fantástica. Capacidade de tomar uma decisão e seguir com ela firmemente. Na realidade, eu acho que ele sentiu no banco uma casa que tinha os mesmos princípios dele. Então ele se integrou totalmente. Na parte mais embaixo, eu tive 2 ou 3 subordinados que eu achava fantásticos. Um morreu, que é o Olavo Bueno, que era da área econômica, que tinha uma inteligência fora do comum. Os homens da área de processamento, o Renato e o Carlos, são pessoas extremamente bem formadas, inteligentes, etc. Então, acho que, vamos dizer, evidentemente, Olavo e Zé Carlos, para mim, são como eles eram os chefes, são os guias. Seu Jairo, tem alguma coisa que a gente não perguntou e que o senhor gostaria de comentar com a gente, de alguma coisa que o senhor vivenciou, que o senhor acha importante a gente deixar registrado? Acho que eu falei tanto. Então, para ir finalizando, eu queria o que o senhor acha do banco resgatar a memória através desse projeto? Eu acho muito importante. Por quê, seu Jairo? Porque eu acho que você tem que entender o que levou a você até hoje aqui. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que, fora o aspecto de culto ou de qualquer coisa desse tipo, eu acho que você tem que ver como é que uma organização evolui-se da visão. E a visão das diversas pessoas, você vai ter visão totalmente diferente. Que eu acho que você tem uma obrigação em relação às pessoas que trabalharam muito para essa organização ser essa. E para finalizar, o que o senhor achou de ter participado dessa entrevista? Gostei. Eu queria agradecer em nome do Museu da Pessoa e do Centro de Memória do Itaú Unibanco a sua presença aqui e o senhor ter compartilhado conosco a sua experiência. Obrigado. Tá bom.